Tá de volta aqui o Identidade e eu tô aqui com a Samantha. Oi, Samantha, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Muito Uma honra bom. estar aqui com vocês. Obrigado, Wagner. A honra é nossa. Que história linda que você tem de superação e, na verdade, de encontro com você mesma, né? Se reencontrando. É, Você com 9 anos, Samantha, começando aqui a contar a tua história, você já trabalhava como modelo mirim, né? Já desfilava e também você jogava tênis. Duas coisas que acabaram te acompanhando, de fato, ao longo de toda a sua vida. De onde vieram essas duas paixões, moda e o esporte? A minha mãe e uma tia minha já tinham sido Miss no Rio Grande do Sul, modelos, então eu acho que a paixão pela moda foi desse lado. E toda a minha família já jogava tênis, meu pai, minha mãe, os familiares, todo mundo ali, os amigos da família já jogavam, então é uma coisa muito característica no Sul, o tênis, principalmente em Capão da Canoa, lá todo mundo joga, então todo mundo jogava e a família inteira. Foi uma tradição, assim, que foi passada para você, né? Bom, aí, com 14 anos, acontece um momento muito difícil, porque você foi pegar uma arma de fogo que tinha na sua casa, acho que era uma arma do seu pai, né? E aí você acabou disparando essa arma contra você mesma, e o resultado foi que você acabou tetraplégica, né? Na verdade, paraplégica. Terminou paraplégica, teve os movimentos da cintura para baixo interrompidos. Como é que foi esse processo para você com 14 anos, Samantha? Naquele momento você tinha toda a compreensão do que seria uma vida na cadeira de rodas? Como é que era a sensação física disso, a sensação emocional que acabou vindo junto? 14 anos é o início de uma jornada, né? Quando a gente pensa assim, para uma vida inteira é muito longo. Pensava, logo vai aparecer cura, né? Assim, a gente não imagina isso ao longo termo, a gente começa a entender isso depois, dia após dia, e na evolução, né? E realmente eu tenho dor crônica, que é uma das coisas que mais dificulta para mim, porque as pessoas veem a deficiência física, né? Mas a questão da dor crônica é uma das coisas que mais dificulta quando você tem dor um dia, quando você tem dor 2 dias, 3 dias, e a dor acompanha todos os dias. Então, viver com dor é muito mais difícil do que realmente é usar uma cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas, eu consigo fazer tudo na cadeira de rodas, eu consigo viajar, eu tenho uma vida super ativa, jogo tênis, faço esporte, ando de bicicleta, mas viver com dor é mais difícil, sabe? Então, assim, tem realmente sequelas, coisas que a gente tem que achar forças, né? E para continuar e essa força, graças a Deus, né, a gente tem com os amigos, com a família, com a gente mesmo, com tudo que nos rodeia, né. Como a gente comentou aqui, você falou muito bem, você era muito nova para poder ter uma compreensão, né? O que você acha que, tão nova, com 14 anos, estar na cadeira de rodas, viver essa dor crônica que você vive, eh, te fez trilhar um caminho diferente? Fez porque isso ficou parte muito da minha personalidade, do que eu queria ver, das mudanças que eu queria ver na sociedade, né. Eu via que a sociedade não era adaptada e não era uma coisa que eu estava conformada a me adaptar com a falta de acessibilidade. Então me fez ter essa força de querer mudar. Então a gente desde sempre eu reivindiquei e já fui uma ativista em relação da inclusão social. Inclusive, você foi fazer odontologia, né, em Porto Alegre, mas você desistiu justamente porque a faculdade não estava adaptada. Você decidiu não continuar o curso porque você não tinha condições de estar ali igual aos alunos que não estavam na cadeira de rodas, né? Inclusive, aí começa toda uma caminhada, porque você começou a trabalhar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, depois você foi transferida para Brasília para trabalhar no Senado Federal,
onde a sua carreira acabou mudando bastante, né? Mudou completamente. E foi ali, inclusive, que você tem a sua volta para o tênis, porque você não sabia que era possível o tênis adaptado, né? Você conheceu pessoas que jogavam tênis mesmo estando na cadeira de rodas. Então, eu tentei, logo depois do meu acidente, aos 14 anos de idade, eu tentei jogar tênis em cadeira de rodas, só que eu não sabia que a gente tinha que ter uma cadeira especial, que tinha dois, a bola podia quicar 2 vezes na quadra, que eu não sabia dessas regras. Então, eu vi que naquela situação, né, há 30 e poucos anos atrás, que não era possível. Então, quando eu descobri o tênis em cadeira de rodas, eu falei assim: "Nossa, maravilhoso, eu quero jogar", né. E comecei a jogar e trabalhava já no Senado Federal, comecei a jogar e fiquei a número 1 do Brasil. Mas lógico, eu tive toda uma jornada de tênis antes, né, eu joguei tênis dos meus 8, 9 anos de idade até meus 14 anos, eu jogava bem, eu jogava quase todos os dias, então eu sabia jogar tênis, né. Depois a gente vai falar até de algumas conquistas muito importantes, você tem medalhas e tudo mais, né? O tênis realmente faz muito parte da sua vida. Mas, falando, antes da gente até ir para o intervalo, falando um pouco dessa adaptação do mundo, que tem trilhado um caminho, mas eu sei que não está exatamente como deveria ou como poderia, como é que você se sente hoje, depois de todo esse processo? Você acha que o Brasil, principalmente, está mais adaptado, é mais fácil viver numa cadeira de rodas hoje no Brasil ou a gente não avançou tanto ainda? As coisas estão melhorando e muito, graças a Deus. Quando eu fiquei, né, em 92, não existia quase nada. Até quando a gente ia pegar um ônibus, tinha que botar um ônibus especial naquela rota que eu tinha que avisar o horário, era muito difícil. E agora, graças a Deus, as coisas estão melhorando, sabe? Mas eu acho que é uma questão de evolução, e principalmente de evolução cultural, né? O Brasil está se modernizando, você vê hoje em dia os prédios públicos, shopping centers, tá numa evolução positiva em relação à acessibilidade. Sempre, né? É uma coisa muito devagar, é uma coisa que não é assim, tipo, tudo é acessível do dia para a noite. A gente está nessa jornada, né? Você imagina, eu trabalho com moda já quase há 15 anos, né? E agora que a gente montou a loja e que está pegando mais marcas e que está tendo mais visibilidade, etc. Então, assim, tudo é sempre feito muito devagar, essas mudanças elas acontecem, mas até eu acredito que elas têm que ser feitas devagar para que a gente assimile elas com a alma, sabe? Que você entenda o que está acontecendo e não seja uma coisa que seja muito forçada. Sim. Claro que a gente tem pressa para que essas mudanças aconteçam, porque a gente vive isso diariamente, né? Mas para que as pessoas entendam isso e consigam abraçar essa mudança, sabe? Às vezes leva tempo, né? Se a gente pensar pela forma histórica que há tantos anos atrás a mulher nem votava e daí começou, né, a votar e a sair para o trabalho e hoje já exerce cargos de chefia, de liderança. Então, assim, tudo é uma evolução, sabe? E a pessoa com deficiência também. Era uma coisa que antigamente não tinha voz, não tinha nada, e agora está se colocando no mercado de trabalho. A gente está lutando por representação, e tudo isso faz com que é uma bola de neve. A partir do momento que as pessoas começam a ver você, a acessibilidade começa a ser criada, começa a existir, começa a aparecer mais trabalho, você começa a se educar, começa a ter postos de emprego onde você exerce funções mais importantes. Então, é uma questão de. A gente brinca, né, na loja, você tem que primeiro existir, as pessoas nunca veem você. Então, como você praticamente não existe, você está fora. A pessoa abre uma revista, você não está ali. Sim. Você num programa de televisão, você não está ali. Você sai na rua, as pessoas com deficiência não estão ali, porque é tão difícil, é tão inacessível que as pessoas acabam ficando dentro de casa o tempo inteiro. A gente mesmo fala que a pessoa com deficiência normalmente já vive numa quarentena permanente, né?
e isso gera depressão, ansiedade. Então, você tem que começar a existir, as pessoas verem você para você para as coisas, para as mudanças no geral começarem a ser feitas. Muito bom. Bom, a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos falar um pouquinho das suas conquistas no tênis, no esporte paralímpico. Vamos falar também da sua volta para a moda e o trabalho que você desenvolve hoje, a importância dele. E tudo isso no próximo bloco. Você continua com a gente, não sai daí. O Identidade volta já. De volta aqui o Identidade, e a gente está conversando com a Samantha e falando das importantes conquistas que ela tem. E é como a gente estava falando, né, no bloco anterior, Samantha, essas conquistas que você tem acaba refletindo no avanço para a imagem de qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Você usou uma frase muito interessante. Primeiro a gente precisa existir, né? A gente precisa estar lá para ir ter essa representatividade, para que a pessoa com deficiência seja vista, né? Vamos falar primeiro do esporte. Você falou, né, que jogou muito tempo o tênis e aí por conta do acidente, da cadeira de rodas, ficou também, acho que 10 anos, né, meio que sem jogar tênis, e aí depois você volta. E essa volta, você volta com tudo. Você comentou no primeiro bloco que chegou a ser primeiro lugar no Brasil, né, no tênis paralímpico. Você representou o país em 3 mundiais, e em 2007 ganhou uma medalha de prata. O que isso significou para você? Significa muito, né, você treinar tanto. Eu comecei a jogar tênis, eu já era, eu já tinha o quê? Uns 25 anos de idade, então, é uma idade mais avançada para você jogar um tênis de ponta, não é tão fácil, né, para manter a performance de jogar todos os dias e torneio e estar treinando, academia, tudo, porque é muito treino, né? As pessoas às vezes vê você com a medalha, mas tem que entender que tem muito por trás de uma medalha, né? Então, lógico, quando você treina tanto, você deseja tanto aquilo, quando acontece é maravilhoso, né? Você Aham. sabe que é um momento único na vida, né? Você deixou a carreira de tenista porque parece que aquilo estava exigindo muito do seu ombro. E aí o ombro é muito importante na sua locomoção, né? Você precisa muito do ombro para conseguir se locomover. Então imagino que tenha sido uma decisão não muito simples, uma decisão racional, porque o seu ombro é muito importante na tua vida, mas o tênis era uma parte muito importante também, né? A partir de um certo momento, as coisas, quando o seu corpo começa a pagar o preço e você começa a jogar com dor, aquilo ali também já não começa a ser uma coisa prazerosa. E então acaba não sendo mais bom, sabe? Então eu me retirei num momento que eu já não estava sentindo que estava me dando prazer, eu já não estava mais feliz, eu estava pagando preço, estava com mais dores, treinar para mim estava sendo penoso. Então eu acho que chegou no momento que eu disse: olha, para mim foi o suficiente, né? Dei a minha colaboração. Vamos falar sobre moda, porque essa também é uma coisa que começou lá na infância e você foi tentando manter isso na sua vida, né? Inclusive até no esporte você alinhava as duas coisas, porque você era muito chamada, como era modelo, mirim, né? Tem toda a sua plástica, você era muito chamada para tirar as fotos com os patrocinadores e tudo mais. Esse trabalho como modelo continuou ainda, de certa forma, na tua vida, mas tem um momento que você acaba desfilando na London Fashion Week, um evento de moda, um dos mais importantes do mundo. Como é que foi esse momento de voltar profissionalmente, de fato, a ser modelo? Eu comecei a fazer fotos para os meus patrocinadores, né, já em 2007, e ali eu já comecei, né, já fiz meu book, eu comecei um projeto social em Brasília junto com o Fashion Inclusivo, fiquei embaixadora deles, ajudando eles no projeto a divulgar. Então eles têm esse projeto maravilhoso que é reinserir a pessoa com deficiência na sociedade através da moda. Fiz vários desfiles, fiz desfiles na Turquia, na Espanha, fui garota propaganda
da We Adapt, uma marca em Portugal. Então, eu fiz vários trabalhos. Lógico que chegar no London Fashion Week foi o topo, mas teve muito trabalho também antes de chegar na London Fashion Week, sabe? Não foi que eu apareci na London Fashion Week e daí eu comecei a trabalhar. Então, é quase 15 anos de carreira na moda, na cadeira de rodas. Daí também fiz parte do Nova York Fashion Week, fui a Dubai também. E até que há 2 anos atrás resolvi lançar o nosso marketplace, que é com foco na inclusão. Então a gente trabalha com designers, colaborando com eles, dando consultoria para eles, fazendo com que a moda seja mais acessível de todas as formas, de que a gente entenda que a gente tem que ter a parte da representação, que a gente tem que ter os modelos, que a gente tem que ser visto, né, que a gente tem que existir, mas que as peças têm que estar prontas para a gente, tem que servir a gente, tem que ser para o nosso corpo, tem que ser confortável e bonito, tirar aquela visão de uma roupa para pessoa com deficiência, de uma roupa hospitalar, porque até então a pessoa com deficiência ela era muito vista, né, como uma pessoa doente, uma pessoa acamada. E não é isso. Hoje Claro. você sai com os amigos, você sai, né? Eu sou casada, você viaja, a gente tem uma vida social muito ativa. Então, ter essa roupa adaptada, essa roupa especial, essa roupa universal, porque a gente tenta desenhar ela de uma forma universal. O deficiente físico, ele também tem algumas necessidades que não são atendidas pelo mercado da moda, né? Essas necessidades não são atendidas de um modo geral, então eu imagino o quão inovador é o trabalho que vocês desenvolvem, tanto de prestar essa assessoria, quanto de desenvolver roupas que vão fazer com que a pessoa esteja bem vestida, esteja preparada para todas essas situações, mas com aquele tipo de conforto que é necessário para a pessoa que tem essa situação. Me fala um pouco mais sobre isso. Eu não ouço muito falar sobre essas necessidades. Então, muito incrível agora com a questão do Covid, que as pessoas começaram a trabalhar de casa e elas começaram a pensar no conforto, porque você está em casa, você está no seu sofá, ou você está fazendo uma live, você não está numa roupa extremamente, às vezes, desconfortável, né? A pessoa está prezando muito mais o conforto. Isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Por que a roupa bonita não pode ser uma roupa confortável? Por que ela tem que ser desconfortável? Por que a gente tem que estar sempre em roupas de academia para que se sinta confortável, né? Então, tem várias peculiaridades, né? A gente trabalha na questão da universalidade da roupa, então não é só a questão da adaptação. Então, por exemplo, a gente tem sutiã que abre na frente. Por exemplo, por que um sutiã abre atrás? É difícil para qualquer um, né? Para qualquer mulher que precisa colocar um sutiã, abrir e fechar atrás. Macacão, por exemplo, quando você vai ao banheiro, você está vestindo um macacão, você tem que tirar a peça inteira. Imagina, no inverno aqui na Inglaterra, você quer ir ao banheiro, é frio, você está tirando a roupa inteira, né? Então, a gente trabalha desde a roupa, né, como na simbologia, como na representação também. Então, é um todo, é uma coisa bem circular. Samantha, falamos de tantas conquistas que você teve ao longo da tua vida. Qual o seu grande sonho ainda? O que ainda falta realizar? Qual o seu maior desejo daqui em diante agora? Nós estamos trabalhando num projeto social agora, criando um e-book, que é um projeto social que chama SB Challenge, onde a gente chama as pessoas que acreditam em diversidade e igualdade na moda para pegarem a sua foto e se colocarem na frente da sua revista, na capa da sua revista favorita, e usar o hashtag SB Challenge, marcar a gente no Bullock Inclusion, para que a gente possa ver essa foto, repostar essa foto e, no final disso tudo, criar um e-book. Então, eu acho que hoje seria essa criação desse e-book, sabe? Que Sim. desse visibilidade a todo mundo e a todo mundo que acredita num mundo mais igualitário. E a gente criando esse e-book, a gente quer abrir mundialmente para conversas em países onde a gente possa fomentar
a discussão sobre diversidade. Por que que a gente está falando de diversidade como se fosse uma novidade, sendo que a única coisa que a gente é no mundo é diverso. Não existe ninguém igual a ninguém, sabe? Todo mundo é Uhum. diferente. Então, a gente lançou esse projeto, que é um projeto de representatividade mesmo. Peçam para as revistas serem mais inclusivas. A representação é muito importante, porque a gente precisa existir. E para vocês terem uma ideia, na questão de deficiência, na moda, a nossa representação da pessoa com deficiência é 0,1%, sendo que a gente é quase 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Que é ignorado hoje em dia e não pode, né? A gente Sim. tem que fazer coisa porque é ético. Então, a gente começou com esse projeto social e eu convido vocês todos que façam parte para que a gente possa criar esse e-book e depois fomentar essa discussão social. Muito bom. Samantha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter compartilhado com a gente a tua grande história de superação. Que Deus continue abençoando todos os seus projetos e muito obrigado mesmo. Uma excelente noite para você. Obrigado a você aí de casa também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite aqui no Identidade. Tchau, tchau.